bem-vindo e muito bem-vinda a mais essa edição do Alimente Mais, um podcast para você que é antenado com tudo o que acontece na alimentação e os efeitos dela com você, na sua comunidade e também no mundo. Hoje com a gente está o Lucas Moya, o Lucas que é engenheiro civil, empresário e um dos fundadores do projeto Compostar, que é um projeto pioneiro na coleta e no tratamento da compostagem domiciliar na capital do país, aqui em Brasília. Então, Lucas, seja muito bem-vindo ao Alimente Mais. Muito obrigado, pessoal. Tudo bom? Uma boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos nessa. Vamos nessa. Lucas, queria só começar entendendo como é que você se envolveu com essa questão da compostagem. Foi alguma coisa que te chamou durante a faculdade, ou na sua comunidade, no bairro? Como é que você se envolveu com a questão da compostagem? Tá. A compostagem surgiu, né, como ideia para mim realmente na faculdade, no último período, né, de engenharia civil. E surgiu principalmente após uma visita ao lixão da Estrutural, que estava em atividade na época, né? Que é o segundo maior lixão do mundo, o maior lixão da América Latina. Então, numa visita, enquanto essas coisas foram sendo faladas, né, eu fui vendo, entendendo e percebendo principalmente que eu não sabia disso, né? E que nem eu e nem ninguém da turma ali de engenharia sabia disso, né? E que, se a gente que estava ali fazendo uma matéria sobre aterros e estava lá na ponta do problema, não tinha ideia desse conhecimento, eu pensei, pô, então essa parada realmente tem alguma coisa estranha com isso, né? Ninguém sabe disso, basicamente. Então, nisso eu comecei a pensar e ver que ali a gente tinha um problema muito sério, né? E eu acredito que em todo lugar que tem um problema sério, tem espaço para uma solução eficiente e inteligente, né? Então, com isso, eu já tinha ouvido falar de um projeto de compostagem que acontecia no Rio de Janeiro e comecei a pensar em como que eu poderia estar implementando o mesmo princípio de ideia, né, de compostagem aqui em Brasília, e foi baseado nisso, né? Então, aí eu comecei a pesquisar, entender. Antes disso, eu não era um ativista, não era ativista ambiental, não tinha nada relacionado a isso sei lá, no currículo, na vida, no meu dia a dia, não era. Então, seria até o tópico ou mentira eu falar que foi, mas não era. Foi um interesse que surgiu realmente ali. E de lá eu comecei a realmente a aprender, me aprofundar no tema e foi uma coisa muito rápida, né? Então, de lá, em menos de 6 meses, o projeto Compostar já estava lançando, já estava atendendo aí na casa de toneladas de resíduos reciclados e destinados corretamente, né? Então, essa é um pouquinho aí da jornada do surgimento. Lucas, e é muito louco, né? Assim, eu também já tive a oportunidade de fazer algumas reportagens lá no lixão, no antigo Uhum. lixão da Estrutural, né? Que agora está desativado. Sim. E realmente, assim, é só quem vai lá tem noção do quanto a gente desperdiça. Não, Muito não louco. dá, assim, é difícil para você que está ouvindo a gente, que nunca foi num lixão, que não tem noção, assim, são montanhas, são 45 quilômetros, é uma coisa, assim, absurda de lixo, e do que você imaginar, e tem todo tipo de lixo no mundo e misturado com tudo aquilo. É um impacto muito grande, a gente vê, tem noção do impacto que a gente tem no meio ambiente, né, É. Lucas? E foto não pega, vídeo não pega, Não nada. pega. É só indo lá mesmo. Eu tentei fazer, na época, fiz, na verdade, né, uma filmagem de drone para ver se dava para ter uma dimensão da parada, mas não dá. Para ter ideia, é uma área assim, de 200 campos de futebol a 50 metros de altura. Essa foi a melhor forma que eu achei de expressar na época, né, o tamanho que era. Uma área de 200 campos de futebol, um do lado do outro, assim, uma pilha de 50 metros, de 200 campos de 50 futebol. metros, Então, tipo, imagina, é gente, loucura 50 metros, de 50 metros de altura. lixo, É, de altura de lixo, a gente em cima de lixo vindo do DF inteiro. muito louco. E, e é isso. E aí, quando a gente percebe lá, vocês perceberam que uma parte do que estava ali não precisava estar ali, e muito pelo contrário, podia gerar riqueza, podia ser solução para outros problemas, né? E aí entra a compostagem. Exatamente. Então, às vezes, para quem realmente não conhece a compostagem, às vezes até amigos meus, a gente tem que explicar o que é a compostagem, o que é o processo de compostagem de uma forma simples, assim, tentar explicar, Tá. Lucas. Tá, vamos lá. Só complementando uma parte que você falou, que uma parte desse resíduo é orgânico, né? Assim, essa parte, é muito interessante a gente levantar que essa parte corresponde a 50% do resíduo em Uau, massa. uau. Então, além de ser uma parte, ela é a maior parte e uma muito maior do que qualquer outro tipo de parte, né, do resíduo, é realmente a parcela orgânica. Então, é bem
bem representativo mesmo, tá? Esse é um dado nacional, mas é um dado que tem pouca variação dentro de diferentes capitais, é algo que vai de 47% até 52% de variação ali, dependendo do nível de industrialização, né, de cada município, cidade, capital, o que for que a gente estiver falando, mas é um número expressivo. E a compostagem nada mais é do que a reciclagem do resíduo orgânico. Então, a gente chama dessa forma, eu gosto de usar essa frase, né, porque ela é bem didática, né? Então, nada mais é do que você pegar esse resíduo, reciclar e transformar ele em adubo. Então, você está pegando uma parada que é totalmente prejudicial, que é um contaminante se descartado de forma errada, né? E está reciclando, utilizando assim nem muito tecnologia, e sim dos próprios processos físicos e químicos naturais que já existem no mundo mesmo, né, para estar transformando isso em adubo, em nutriente disponível para ser reinserido no meio ambiente em novos plantios, né? E é o que a gente faz hoje. A gente tira o lixo que ia estar gerando poluição, transforma ele em adubo e usa esse adubo, que é de excelente qualidade, o adubo de maior qualidade no plantio orgânico, e usa isso para estar produzindo novos alimentos e estar reinserindo esses alimentos orgânicos, né, na cadeia alimentar da cidade de Brasília hoje. E como é que é esse processo? Como é que funciona, assim? Como é que as pessoas procuram você? A questão do vocês irem nos domicílios, buscarem esse lixo? Como é que é o processo? Como é que é a cadeia disso, Tá, desse processo do compostar? tá, vamos lá. É bem simples, cada pessoa física, né, em sua residência, pode estar fazendo uma assinatura, ela entra na nossa página, faz a assinatura. Existe hoje um valor de assinatura mensal, tá? A gente cobra hoje o valor de R$ 75 por mês para cada residência. E a gente vai estar indo toda semana na residência dessa pessoa buscar os resíduos orgânicos, que a pessoa vai separar num baldinho que a gente fornece. Esse baldinho vem forrado com uma sacolinha de mandioca da Oeco, que pode ser compostada junto com o resíduo orgânico. E a gente vai toda semana na casa dessa pessoa, busca esse resíduo, traz para o nosso pátio de compostagem, né, que é como se fosse uma usina grande de produção de adubo, e recicla isso, transforma isso por meio dos processos químicos e físicos e transforma isso em adubo novamente. Todo mundo que participa do projeto Compostar, todas as residências, né, recebem no começo de cada mês uma mudinha de hortaliça ou um pouco do composto que a gente produziu. Então, isso é uma recompensa simbólica, né, de fechamento do ciclo. Então, com isso, a gente consegue ver que assim, o que aquilo que era um desperdício consegue estar sendo reaproveitado, está gerando um adubo e está gerando realmente alimento de novo, que isso volta para sua casa, né? Você conscientizar um pouco mais as pessoas a respeito dessa economia circular, né? E aí tem muita gente que pensa, que loucura, pagar para alguém pegar meu lixo, não sei o quê, mas que absurdo, não teria que estar recebendo. Não existe hoje viabilidade na coleta de lixo orgânico. Realmente é uma despesa, entendeu? Porque é um produto muito difícil de se manipular. Pesado, difícil, de insalubridade, que você precisa ter um preparo. Então, realmente é um processo muito custoso, né? É, e com isso cabe a gente estar conseguindo, como empresa e como projeto, estar conseguindo conscientizar as pessoas e mostrar que existe um valor agregado sim nessa coleta, e que se as pessoas não estão fazendo isso, de certa forma o resíduo dela está gerando poluição em algum local. Então, aí que vem todo o nosso trabalho de marketing e de comunicação, de estar conseguindo mesmo mostrar que isso é importante, que é um serviço que tem um custo sim. Não, exato, exatamente. E é engraçado que lá fora, em outros países, é muito normal isso, né? As pessoas É, entendem em vários países que são responsáveis pelo que compram. Não é assim que você compra, você não vai despejar um negócio em algum lugar, não. Lá, inclusive, não só para lixo orgânico, né? Para vários países tem lixo seco, vidro, cada um é responsável, não tem gari. E você vai lá, o gari vai pegando todas as sim, suas coisas. É a pessoa que é responsável pelo próprio resíduo. com certeza. Vocês buscam essas inspirações lá fora? Tem exemplos legais lá fora que vocês tentam se inspirar para trazer aqui para o Brasil, Lucas? Hoje não é uma coisa, não é um tipo de pesquisa que eu faço de referência de cases internacionais, até porque muitos locais fora do Brasil têm isso como gestão estadual, municipal, o que for, né, do Gente. ponto de vista do governo, né? Então, aqui as referências que eu busco são referências locais mesmo, tá? Então, Essa do Rio de Janeiro que você no falou, Rio de né? Janeiro foi uma para o início do baldinho. No Rio de Janeiro tem uma outra que também é muito, muito bacana, que faz compostagem de grandes geradores em larga escala, que chama Vide Verde. Também é uma referência forte para a gente. Então, hoje aqui a gente, baseado nessas referências, tem o projeto do baldinho, que atende pessoa física, e tem o projeto de restaurante, que atende restaurante, prédios comerciais, clubes, o que for, qualquer local que está
gerando lixo orgânico, né? Então, eu acho que o Brasil ele é um local muito peculiar, né? É um país muito peculiar, com cultural, financeiro, economicamente peculiar. Então, eu acho que as referências daqui mesmo são mais exatas para a gente, pelo menos para mim, estar buscando como gestor aqui do Compostar, né? Falando nisso, você que está ouvindo a gente agora, não ouviu os episódios anteriores do Alimente Mais, a gente entrevistou o pessoal do Ecozinha, e eles falaram nessa questão também, né, de se acostumarem a usar uma bomba para poder juntar com os alimentos e poder ir para projetos como compostar. E Lutz, me diga uma coisa, como é que foi a dificuldade de vocês na hora de montar uma empresa dessa? Você já citou que conscientizar as pessoas, assim, de pagar para cuidar do lixo é uma, você tem que usar uma campanha de comunicação, de marketing muito forte, mas essas questões estruturais e de, por exemplo, do resíduo líquido que sobra, do espaço que tem que ser grande, esse know-how, essa questão técnica, porque nem tudo sai como inspirado na compostagem, é um negócio vivo, é um negócio orgânico, não é uma coisa que você tem um controle de tudo, que nem algumas outras indústrias, algumas outras empresas. Sim. Então, foi uma empresa que eu comecei com um nível de maturidade como empresário, sim, tendo nenhum, né, no caso. Então, na hora que eu fiz, era só uma ideia, entendeu? Era uma ideia, eu falei, pô, será que dá certo? Não sabia nem o que era CNPJ, bem sincero, na hora que a gente abriu o compostado, não Ou tinha vai lá e ideia. faz. Vai lá e faz. Então, o que eu fiz? Não tinha investidor, não tinha dinheiro do bolso, não tinha nada. Eu já tinha um viés assim na parte de comunicação, já tinha um entendimento, né? Então, o que eu fiz foi lançar um vídeo para ver se a galera estaria disposta a entrar nisso. Então, o projeto Compostar surgiu como financiamento coletivo. Então, lancei um vídeo falando, galera, se eu tiver 200 pessoas que topam entrar nessa parada, a gente vai lançar e vai passar a fazer. Então, dito e feito, lançamos, teve gente pra caramba inicialmente, né? Só que, realmente, no começo a gente não tinha muito uma estrutura de gastos bem definidos e tal, então as primeiras 200 pessoas pagavam um valor que não supria a mensalidade, então foi bem complicado o começo. Mas a gente conseguiu ir se estruturando, buscando equipe, trazendo veículo. No começo não tinha área, não tinha chácara para compostar, então eu fazia de favor, de parceria em chácara de viveiro, então foi tudo assim. E nisso a gente foi pegando giro muito rápido, né? Foi uma coisa também que começou, e assim, no primeiro ano a gente multiplicou por 15 nosso tamanho, depois no segundo ano por 10. Então foi uma coisa que teve um crescimento muito rápido. E em 2 anos a gente já estava estruturado, com chácara, com equipe, com caminhão, com motorista, com uma equipe boa, assim, para estar conseguindo prestar bem esse serviço de forma profissional, né? Então, de forma alguma, eu vou dizer aqui que foi que uma ideia, uma empresa que surgiu e já saiu tudo flores E e tinha um perfume. cronograma, e tinha Não, plano, tinha tinha nada. MVP. É muita coragem. De Ainda forma bem. alguma, tinha nada, né? Foi na cara e na coragem mesmo. Assim, hoje a gente tem, consigo dizer hoje, com certeza, hoje nós temos um processo muito profissional. Nós somos registrados hoje no Serviço de Limpeza Urbana como autorizado, nós temos todas as licenças, todas as autorizações, todos os documentos, tudo que se precisa para realizar qualquer tipo de atividade nesse nível, né? A gente tem uma equipe super profissional, com veículos apropriados para o transporte, com infraestrutura. A gente tem todo o nosso pátio de compostagem 100% adequado, a captação de líquido, a produção de adubo de primeira qualidade, tanto que o nosso adubo que a gente produz hoje, basicamente, a gente usa em plantio. Então, esse é o nosso maior teste de qualidade, né? Nosso adubo hoje faz 2 hectares de plantio 100% orgânico. Então, hoje as coisas são muito bem estruturadas, depois de muito tapa na cara que a gente levou por aqui, né? É assim que cresce, né? Resiliência, É. vai ganhar. Lutz, me diga uma coisa. Quem está em casa, que não, às vezes, está escutando a gente, não está em Brasília, não está no Rio, não tem um projeto como esse, que facilita muito a vida, né? Essa questão do baldinho e de não ter que pensar muito assim. Como é que começa a entender a compostagem, a fazer experimentos em casa? Qual é o caminho para quem quer entender melhor e quem quer experimentar isso para diminuir o impacto da alimentação dessa pessoa na comunidade, no mundo? Eu acho que o primeiro passo não é nem estudar, nem tentar fazer computação, é simplesmente você olhar para o que você está produzindo, né? Porque se você parar por 3 dias e olhar, e você tá na sua própria cozinha, cozinhando e vendo e desembalando o que chega do mercado, separando ali no cantinho, para 3 dias e ver, só que você vai ter uma ideia do que a gente está falando, entendeu? Não tem como. Se você tiver numa kitnet, forem 2 pessoas numa kitnet,
E você passar 3 dias cozinhando, sem ser que esteja outra pessoa cozinhando para você e sumindo com o lixo, né? Você mesmo botando a mão na massa fazendo as coisas. Você vai ver a quantidade absurda que é de resíduo e parando um pouquinho, olhando para isso, pensando, pô, você vai ver que não sabe para onde é que está indo, o que está acontecendo, entendeu? Então, a partir daí, começar a se informar, procurar ver, pô, beleza, mas essa quantidade absurda está indo para onde? Sai daqui e vai para onde? E começa a informar, pô, vai para o lixão, vai para o aterro, vai para a cooperativa e orgânico. O que acontece? E aí você vai desbravando, né? E a partir disso começam a vir as soluções, mas o primeiro passo é entender mesmo o problema, né? Genial, assim, nossa senhora. A gente não tem noção mesmo, né? Eu comecei a compostar, comprei uma composteira aqui para casa, e aí comecei a juntar, né, no baldinho, o baldinho, e eu gosto de cozinhar tudo, meu café da manhã, meu almoço, minha janta, eu tenho o hábito de cozinhar tudo. E eu evito o desperdício, mas mesmo assim, o resto da casca não sei do que, milhares de cascas de mango, suco verde, Uhum. bagaço que fica aquilo. E eu fico, meu Deus do céu, assim, é muito. Então, realmente é uma maneira muito legal você já entender e compreender, porque. E é isso, a própria compostagem doméstica, não sei se você tem esse relato, assim, de muitas pessoas, dá um trabalho danado, né? Você Dá. entender e manipular, aí vem a mosca, aí vem não sei o quê, aí vem o cheiro, aí vem e lidar com aquilo é um pouquinho complicado mesmo, porque eu falei: "Gente, se tivesse um baldinho aqui perto, eu ia aderir". É. Não, realmente tem É, a compostagem doméstica mesmo, ela tem alguns inconvenientes, né? Eu sou um super apoiador nato, inclusive até recomendo para quem tem o perfil realmente de conseguir fazer a sua própria compostagem, é excelente. Agora, para quem não tem, a gente tem aqui baldinho. o serviço para justamente estar suprindo esse espaço aí, né? De E uma quem quer dúvida, compostar, mas não tem como fazer em casa por qualquer motivo. e o relato das pessoas quando começam a fazer esse processo, a colocar no baldinho, elas têm um relato, sei lá, de que reduziram o consumo, pararam de comprar tanto, ou a relação delas mudou também? Eu imagino que sim, para procurar empresa já deve ter uma consciência ambiental muito grande, afinal de Sim. contas está pagando e tal. Mas teve um reflexo também em algumas pessoas, mesmo já tendo essa consciência ambiental? Tá, o que que acontece? Quem chega realmente para contratar a gente já está no, assim, bem avançado na parte de conscientização, né? O que acontece que é muito legal aqui, para dizer um relato que eu já ouvi algumas vezes, né? É de tipo, a pessoa está contratando a gente por algum motivo, para por um tempo, e aí depois volta com o relato seguinte: ah, depois que a gente já está fazendo, não tem como voltar atrás, né? Por exemplo, a pessoa, sei lá, viajou, então ficou sem dinheiro um mês, teve algum problema, não sei. Ou então, às vezes, tem muito casal, né? Às vezes o cara quer ou a mulher quer e o parceiro não quer. Aí dá um tempinho, vamos parar por um mês. Aí para e logo em seguida acaba que retorna pra gente, sempre com a mesma mensagem de depois de estar fazendo é difícil, muito difícil parar, porque você olha para aquele negócio e sabe que está gerando problema em algum lugar, né? Então, é mais esse relato é bem comum. Maravilha. Lucas, então, que mensagem assim, você poderia dar para o pessoal que tá ouvindo a gente, que quer entender mais de compostagem, que às vezes já até sabe esse básico, já entendeu, já faz essa primeira parte também de entender qual o impacto do lixo doméstico no mundo, assim, e querer entender mais, assim, tem alguma série, algum livro, o que se orienta para as pessoas, ou procurar vocês nas redes sociais, que vocês tiram dúvidas, estão abertos, como é que é? Tá, eu acho que o primeiro passo para quem está em casa realmente é olhar para dentro, né, olhar para dentro de casa mesmo, e a partir daí, a internet tem fonte infinita de informações, né. Eu não teria agora na mão um documentário para recomendar, mas jogando compostagem no Google, você vê muita coisa legal, e aí você começa principalmente a entender, que a compostagem ela não é nada tecnológico, nem nenhum bicho de 7 cabeças. A compostagem era simplesmente um processo natural. E na hora que começa a entender isso, a gente vê que é uma coisa muito natural e que ela já acontece no chão das florestas, na grama, em qualquer local, e que a gente consegue manipular, mudar tanto o meio ambiente que a gente consegue até impedir que o processo natural ocorra, né? A partir do momento que a gente manda isso para lixão, para aterro, a gente consegue bagunçar tanto o negócio que nem que uma coisa natural passa a ter que ser uma coisa trabalhosa para a gente, né? Então, eu acho que é isso, olhar para dentro e depois se informar e entender que realmente a própria natureza já consegue muitas vezes resolver o que às vezes a gente acha que é um problemão, né?
Perfeito, eu tenho certeza. Muito obrigado, Lucas, pela gentileza em dispor desses 20 minutos para fazer um bate-papo com a gente. E quem quiser mais saber sobre o projeto Compostal, sobre você, como é que vocês estão nas redes sociais, tem e-mail? É projeto underline compostar no Instagram que vai achar. Eu acho que por lá é melhor local mesmo. Colocando Projeto Compostar Brasília no Google vai estar aparecendo a gente. E a gente tem assim um canal de comunicação bem forte, então se mandar uma mensagem rapidinho a gente já vai estar respondendo, entrando em contato e tirando qualquer dúvida que surgir aí. Tá ótimo. Muito obrigada, Lucas. De nada, foi um prazer. Prazer, tchau, tchau. Bem, o Alimente Mais está ficando por aqui. Lembre-se que tem outros episódios já disponíveis para você que é antenado aí com os impactos da alimentação para você, para a comunidade e também para o mundo. Te espero aí nos próximos episódios. Até mais. Tchau, tchau.